pastor Carlos Gomes, vindo ali da Irlanda, vai estar conosco daqui pertinho, depois da poça aqui, e a missionária Elaine Holt, também, alegria recebê-los aqui na casa de vocês, vocês sabem disso, glória a Deus, parabenizar os botafoguenses, e tem um ali que já manifestou, mas eu pensei que a igreja está, aplaudiu, é um só, mas amém, parabéns, tá? Pelo título da Libertadores, do Brasileiro, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, é um texto conhecido. Glória a Deus. Todos encontraram? A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Curve a sua cabeça, querido Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor, nesta noite, pelas famílias, por esta data para nós tão especial do dia da Bíblia. Queremos glorificar o teu nome por tudo que tens feito em nossa família e por intermédio da tua palavra. Fala conosco, tu já tens falado de várias formas, e agora nós te pedimos que tu fale por intermédio da tua palavra, nesse tempo que temos para estarmos meditando. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, e meditando nele durante essas semanas, saltou em meu coração algo que eu gostaria de compartilhar com a igreja aqui nesta noite. Toda esta passagem aqui que nós lemos, todo esse texto que nós lemos aqui, tem um fator principal nele. Do versículo de número 1 até o versículo de número 7, nós vamos ver que tudo isso aconteceu aqui nesse texto por causa de um fator principal: a lealdade de um homem na sua casa. Você pode observar que quando a mulher ela vai até o homem de Deus, diante da situação que se ocasionou com a morte do seu esposo, o que ela vai usar como argumento é:
o meu marido, tu sabes, teu servo, ele temia ao Senhor. O temor ao Senhor, a fidelidade do homem de Deus, daquele homem que serviu a sua casa durante alguns anos e veio a falecer, foi o fator predominante para que o milagre se estabelecesse naquela casa. Aquela mulher não teve um outro argumento a não ser o seguinte: o meu marido, teu servo, tu sabes que ele era temente a Deus. E eu gostaria de falar exatamente sobre isso, irmãos, o valor da nossa fidelidade a Deus. O valor do nosso temor a Deus dentro da nossa casa. Como é importante nós termos uma vida reta diante do Senhor. E o salmista Davi vai dizer isso aqui no Salmo de número 128. Foi lido hoje aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O homem que teme ao Senhor vai ser uma pessoa bem-sucedida. O homem que é fiel ao Senhor, Deus não vai desamparar. Não precisa ficar negociando a sua fidelidade com ninguém. Não precisa ficar negociando o seu temor a ninguém, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 14, de número 26 e 27 diz assim: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Eu acho que esta mulher conhecia esta passagem. Eu acho que essa mulher ela conhecia esse texto. Porque quando seu marido morre, irmãos, mesmo ele sendo temente a Deus, ele deixa uma dívida. Ele deixa uma dívida grande. Provavelmente ele não contraiu aquela dívida com o objetivo de deixar para pagar, para dar calote. Houve uma fatalidade, ele veio a óbito. Mas o que ele tinha de importante é que ele era fiel a Deus. O que tinha de crucial é que ele era um homem temente ao Senhor, e isso era observado dentro da sua casa. Oh, glória! O problema, meus amados irmãos, é quando os nossos filhos olham para nós e vê tudo em nós, menos o nosso temor a Deus, menos a nossa fidelidade ao Senhor, por causa das nossas ações, por causa do nosso comportamento. Qual é o problema fazer isso? Qual é o problema agir assim? Qual é o problema falar isso? Qual é o problema se comportar? E às vezes há esse tipo de acordo entre o cônjuge. Lembra de Ananias e Safira? Quando eles foram levar um valor e depositaram lá dos pés dos apóstolos e disseram: olha, está aqui o dinheiro da venda do nosso terreno e nós decidimos dar tudo para a causa do Senhor. Aí Pedro diz assim: por que você permitiu Satanás entrar no seu coração, achando que você está mentindo apenas para o homem? Você está mentindo para o Espírito Santo. Você não mentiu para o homem, você mentiu foi para Deus. E olha aí o que vai acontecer contigo, ele caiu morto. Aí vem a mulher, logo em seguida, o marido é levado embora, ela não vê a situação, e ele faz a mesma pergunta, e a mulher fala: não, foi isso aí mesmo. Aí ela cai também. Infelizmente, às vezes, irmãos, há esse conluio entre o cônjuge. Mas às vezes tem cônjuge que se posiciona: não, isso não é de Deus não, marido. Não, isso não é de Deus não, esposa.
Não, não vamos fazer isso não. E aí ela se posiciona dentro do lar, não consentindo, né, com situações que Deus ele não se agrada. Mas este homem aqui que não tem nome, mas ele tem conduta. Esse homem não tem nome, mas ele tem caráter. Esse homem ele não tem nome, mas ele tem vida com Deus. E é isso que os nossos filhos, é isso que a nossa família espera de nós. Espera de nós. Você pode até passar, você pode até morrer, mas Deus garante a sua família. Deus garante os seus por causa da sua fidelidade, por causa da sua comunhão com Deus, por causa da sua conduta. Mas é triste quando o legado que nós deixamos é um legado terrível. E agora, com quem nós vamos buscar ajuda? Aquela mulher estava fadada a entregar os seus filhos para ser vendido. Os credores estavam batendo na porta dela para levar os seus filhos. Mas ela vai lá, porque ela conhecia o Deus que o seu marido servia, e o seu marido provavelmente ele pregava isso dentro da sua casa. Provavelmente aquele marido tinha um altar dentro da casa, que adorava o nome do Senhor, que honrava o nome do Senhor Jesus. A sua casa é um lugar que deve honrar o nome do Senhor Jesus. Na sua casa não pode permitir entrar nada que desonre o nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, as pessoas estão negociando o seu temor a Deus e a sua fidelidade a Deus. O versículo de número 27 desse mesmo versículo, de capítulo 14 de Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Quando você teme a Deus, quando você é fiel a Deus, Deus te faz escapar dos laços de morte. Deus te guarda, Deus te livra por causa do temor que você tem a Deus. Então a palavra é: permaneça fiel. Permaneça temendo a Deus, não importa o preço que você tenha que pagar, não importa o preço que você tenha que dar, mas continue fiel. E aí, 1 Samuel, capítulo de número 12, eu faço questão de ler esses textos, irmãos, para os irmãos entenderem que aquela mulher, ela estava fundamentada na palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 30, diz assim, ó: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, ou assim diz o Senhor: longe de mim tal coisa. É uma palavra muito forte para a casa de Eli. Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Mensagem falsa, a mensagem talvez seja um pouco de terça, né? Acho que eu vou mudar a mensagem aqui. Os que me honram, os que são fiéis, eu vou permanecer fiel. Mas aqueles que me desonram, serão desonrados. Então, nós vemos aqui na Bíblia, irmãos, a importância da nossa fidelidade a Deus. Se Deus libera a palavra, está liberado, mas nós precisamos honrar ao Senhor. E esta mulher estava vivendo isso, olha: tu sabes que o meu marido, ele temia o Senhor. Lembra de Ezequias? Quando vem a sentença de Isaías sobre a vida do rei Ezequias, olha: coloca em ordem a tua casa. Oh glória, põe em ordem a tua casa, porque você morrerás e não viverás. Essa foi a sentença de Deus para o rei Ezequias. Ezequias estava doente, à beira da morte. Ezequias vira para o lado, o profeta entrega a mensagem e vai embora do palácio. A Bíblia diz que Ezequias, na cama, do jeito que ele está, ele vira a cabeça para a parede e fala assim: Senhor,
o Senhor tem visto que eu tenho honrado o seu nome. Eu tenho procurado andar na sua presença. Tem visto que eu tenho tirado os ídolos. Eu tenho procurado andar no caminho reto. Senhor, me ajuda. Não deixa eu morrer agora, não. O profeta está saindo do portão do palácio, já está indo embora. Deus fala para o profeta, volta. Aleluia. Volta e vai dizer a Ezequias, Ezequias, Deus ouviu tua oração, tu vai ter mais 15 anos. Aleluia, tem mais 15 anos, aleluia, Deus está estendendo o tempo, aleluia, de vitórias que Ele pode nos dar. Por causa de quê, pastor? Por causa da fidelidade. Não foi bom ter estendido esse tempo não, a gente sabe depois do contexto disso. Mas Deus levou em consideração o tempo de fidelidade e de honra do rei Ezequias. E Deus está olhando para nós, irmãos. Deus está olhando para a sua fidelidade, Deus está olhando para os apertos, para as lutas, para as batalhas, para o vento que se levanta dentro da nossa casa, e Ele está vendo a sua fidelidade a Deus. O seu comprometimento com Deus, e isso é maravilhoso. Os nossos filhos, eles estão nos observando. E a pergunta é, o que nós estamos transmitindo para a geração que virá depois da gente, dentro da nossa casa. Porque o que nós vemos nesse texto aqui é algo muito lindo. Nós estamos vendo aqui uma mulher de fé, de um legado deixado pelo seu marido. Porque ela vai ao homem de Deus e diz assim, ele era um servo temente, ele era um servo fiel. Nós aprendemos que o que você faz diz mais sobre você do que aquilo que você fala. O que você faz diz mais sobre você do que aquilo que você fala. Tem gente que fala, mas as ações não batem com aquilo que a pessoa fala. Então, o que você fala diz muito mais a respeito do que você faz, aliás, diz muito mais a respeito de você do que o que você fala. Aí nós aprendemos aqui o seguinte, o fato de sermos fiel a Deus não quer dizer que não passaremos por momentos difíceis. O fato de nós de sermos fiéis a Deus, isso nós aprendemos nesse texto, não quer dizer que nós passaremos por momentos difíceis. Porque existe uma teologia aí, né, que diz que se você está passando por dificuldade, se você está passando por aperto, é sinal que Satanás está entrando dentro da sua casa. É o demônio que está na vida da pessoa. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflição. Aquele homem era fiel a Deus e morreu e ainda deixou a família com dívida. Talvez algum outro, né, vaso ia dizer isso aí, está vendo aí, ó. Isso aí era crente de Araque, né? Isso aí, ó, falava uma coisa, mas na realidade Deus sabia quem ele era. Olha como deixou a família. Mas Deus sabia quem aquele homem era e, por conta disso, atendeu o pedido daquela mulher. Não se deixe levar por isso, irmão. Nem tudo que está dando errado é sinal que Deus não está. E nem tudo que está dando certo é sinal que Deus está naquilo. Então, às vezes, estamos passando por processos na nossa vida, é Deus nos preparando para algo maior. Talvez o ministério daquele homem provavelmente estava terminando ali, mas Deus tinha algo para fazer agora através da mulher dele, tinha algo para fazer através dos filhos dele, e tinha lições preciosas para deixar para nós. Então, gigantes que aparecem diante da nossa vida, né, são, às vezes, bênçãos de Deus para nós, para nos promover e para situações melhores.
Adversidades nos preparam. Eu estava dizendo isso ontem, ali na Assembleia de Deus de Nilópolis. Existem situações que somente as crises e as adversidades vão nos ensinar. Existem lições que somente as crises e adversidades vão nos ensinar. Vitórias e sobre vitórias, nós não aprenderemos lições que aprendemos nas adversidades. Não aprendemos. Então, o fato do gigante aparecer diante de Davi é uma promoção que Deus estava trazendo para a vida dele. Se não fosse o gigante diante de Davi, talvez Davi não chegaria ao lugar que Deus havia destinado para ele. Mas ele já tinha sido ungido, sim. O óleo já estava sobre a cabeça, sim. Mas ele desviaria do propósito de Deus. Quantas pessoas que Deus derrama óleo sobre a cabeça, Deus tem uma chamada, mas não chega na posição que Deus quer. Porque não estão dispostas a passar pelo processo. Não estão dispostas a passar por as situações de adversidade que surgem, mas é necessário. O que seria de José, irmãos, se ele não submetesse a toda a adversidade que ele passou, começando dentro da sua casa, através dos seus próprios irmãos? Foi jogado dentro de um poço, tomou uma surra, foi vendido para a caravana dos midianitas, ficou preso, virou escravo, mas era Deus levando ele, aleluia, levando ele para a posição que Deus tinha para a vida dele. Aleluia, não abra mão, não resista, não corra das situações adversas que pode estar vindo sobre a sua vida. Se prepare, porque é Deus te levando para um patamar maior. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Nós vemos aí o Botafogo sendo campeão das Libertadores, mas ano passado ele quase chegou. Ele quase chegou, mas eles não desistiram. Continuou, chegou lá em cima, já estava tudo certo, todo mundo já dando eles como campeão. Foi definhando. E aí, voltou, e levou 2 canecos. Então a palavra é, não desista de ser fiel ao teu Deus. Aleluia. Ela teve que tomar uma atitude. E a atitude foi buscar uma direção. A situação estava em aperto. Ela estava numa situação complicada. E o que fazer quando nós estamos em uma situação complicada? Busque direção de Deus. Não tome uma decisão com a sua emoção abalada. Imagina aquela mulher, os homens credores batendo na porta, querendo levar os filhos, uma dívida muito grande, o marido morreu, que situação adversa, e ela é uma mulher viúva, naquela época, uma situação muito difícil de se lidar. Mas ela fala assim, eu vou buscar direção a Deus. Eu vou lá no homem de Deus, eu vou buscar um conselho de Deus para a minha vida. E o que o profeta fez, direcionado por Deus, trouxe a vitória que aquela mulher precisava. Uma mulher prejudicada pela situação cultural e pelas dívidas que tinha. Mas ela não desistiu. Ela buscou o caminho certo. Ela buscou a pessoa certa. O problema é esse, irmãos, às vezes. Porque buscamos pessoas erradas para nos dar conselhos em algo que nós precisamos, que a pessoa tenha uma vida espiritual íntegra, para nos passar ou para nos direcionar. Então ela soube tomar as direções, ela soube tomar as decisões certas. Ela não permitiu que as emoções dela controlassem ela. É a questão da gestão emocional, ou a inteligência emocional. E isso é muito importante. Porque quando as nossas emoções estão abaladas, nós tomamos decisões que Deus não está aprovando. Então não tome nenhuma decisão. Fala isso para o seu irmão, não tome nenhuma decisão sem pedir direção a Deus. Sem pedir direção a Deus. Aleluia.
Eu vejo nesta mulher, irmãos, o legado que esse homem passa para essa mulher é algo tão glorioso, porque ela é uma mulher cheia de fé. Ela é uma mulher cheia de fé. Aonde nós vemos isso? No texto. Porque o profeta, ele fala assim, o que você tem em casa? Tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. E o profeta então vai dizer assim, olha, vai, pede vasos emprestados, mas tem um detalhe, não poucos. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, pega muitos vasos. Eu aprendo com esse texto aqui, irmãos, que existem momentos na nossa vida que Deus permite nós determinarmos o tamanho do nosso milagre. Existem momentos na vida que Deus permite nós determinarmos o tamanho do nosso milagre. Se aquela mulher sair e pega 2 vasos apenas emprestados, era 2 vasos que seriam cheios. Mas a ordem foi dada, olha, a indicação, né? A Bíblia diz assim, ó, escolhei, eis que diante de ti, né, a palavra do Senhor diz, está a bênção e a maldição. Aí vem o conselho de Deus, escolhei a bênção. Escolhei o caminho da bênção. Então Deus, Ele nos deixa em determinados momentos da nossa vida escolhermos e tomarmos a decisão. E isso foi o que aconteceu com essa mulher. Foi ela que determinou o tamanho do milagre que Deus ia fazer na vida dela. Porque ele fala assim, ó, o conselho é, não pegue poucos vasos. Oh, glória a Deus. E a mulher foi lá, pegou o vaso. Imagine se ela não tivesse comunhão com os vizinhos. Imagine se aquela mulher, aquela família que não consegue dialogar com ninguém na sua rua. Imagine se aquela pessoa, né, que meu amigo, o único amigo que eu tenho é Jesus. Tem gente assim, né? Não, ninguém presta, todo mundo, que é meu amigo, e a Bíblia diz, maldito é um homem que confia no homem, ainda usa a Bíblia de maneira errada. Que a Bíblia está falando ali de si próprio, não está falando dos outros. E aí não consegue ter relacionamentos. Mas essa família aqui era uma família de Deus, que tinha relacionamentos, e ela pegou muitos vasos. E a quantidade de vasos determinou a extensão do milagre desta mulher. Oh, glória a Deus. O tamanho do milagre desta mulher. Aleluia, porque foram tantos vasos, que a Bíblia diz que ela vendeu, pagou toda a sua dívida e ainda viveu do resto. Se aposentou. Se aposentou. Aleluia. Olha que vitória, irmãos. Tudo isso por quê, pastor? Porque ela era fiel a Deus. Tudo isso por quê? Porque o seu marido era temente a Deus. E a minha palavra para os homens e para as mulheres aqui, sejam tementes a Deus. Os seus filhos precisam ver o temor do Senhor nas vossas vidas. Os seus filhos precisam ver vida quando é meu marido não é crente, mas seja você crente. Ah, mas minha esposa não tem, mas seja você fiel a Deus. Seja você fiel a Deus e toda a tua geração será abençoada. Você pode até partir. Você pode até morrer, mas vai ficar um legado. Quando as situações e adversidades passarem, nós vamos dizer, ó, meu pai, minha mãe eram fiéis a Deus. Não se corromperam. Não venderam a sua santidade. Não aceitaram coisa errada, fogo estranho dentro de casa. É porque tem pais assim, né? Meu filho não é crente, pastor, então eu deixo ele entrar com a cachaça. Eu deixo ele colocar cerveja lá na coisa. Mas você que é o cabeça da casa.
Você é a cabeça dessa casa. A sua casa é um lugar da presença de Deus. Um altar precisa ser erguido ali dentro. Pode ser difícil, teu filho aceitar, então eu vou embora. Mas permaneça na presença de Deus, mostrando santidade. Porque um dia ele vai falar assim, ó, meu pai não negociou vida com Deus dentro da casa dele. Oh, glória a Deus. E tem gente assim. Ah, mas é ele que está pagando, eu não estou pagando, irmão, pode ser o que for. Pode ser pagando dentro da sua casa, pode ser pagando a sua festa, mas a sua festa tem que ser uma festa em santidade ao Senhor. Não pode ter coisa estranha, fogo estranho, música estranha, não pode ter nada, porque a tua festa, a tua casa é o lugar de adoração a Deus. É lugar de adoração a Deus e o seu legado fica. E o seu legado fica. Uma mulher guerreira que tinha autoridade sobre os filhos. Eu vou ter que terminar aqui. Aleluia. Tinha autoridade sobre os filhos. O profeta falou: entra com seus filhos dentro do quarto. Se é talvez nos dias de hoje, a mãe ia falar assim: filhos, vem aqui para dentro do quarto, que Deus tem. Mas não vou entrar dentro do quarto, não. Porque tem filhos que não entendem o que é o poder da honra aos pais. O poder de obedecer os pais. Os filhos foram abençoados por causa daquela atitude de obedecer a mãe. Filho, vem cá, entra para dentro do quarto. Ó, vocês vão fazer assim, assim, assim. Vocês vão trazer os vasos. Eu vou encher aqui o vaso. E vocês vão trazer o trabalho, vocês vão ter um trabalho braçal, vocês vão carregar peso, mas no final vai ter bênção para a nossa vida. Vai ter bênção para a nossa casa. Aleluia. Autoridade dentro do lar. Autoridade dentro. Não perca a autoridade dentro da sua casa. Filho pode ter 20, 30 anos de idade. A autoridade aqui ainda sou eu. Eu encontro com meu pai e falo: benção, pai. Porque ele pode ter 80, 81, 90, mas continua sendo autoridade. Continua sendo autoridade. E quando você respeita a autoridade, Deus honra a sua vida. Deus honra a sua vida. Não importa como seja o seu pai, não importa se ele tem moral às vezes ou não, mas precisa honrar. Por mais difícil que seja. Essa mulher, ela tinha autoridade. O profeta falou, ela obedeceu e os seus filhos seguiram a sua orientação. Seguiram a sua orientação. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa família, a família que procura seguir as orientações que Deus dá. O profeta deu orientação. E ela seguiu a orientação como o profeta falou. Ela fazia exatamente aquilo que o profeta determinava. Então, o problema não foi do azeite. O problema foi só do vaso. Porque enquanto tinha vaso, tinha azeite. Oh, aleluia. Enquanto o vaso tinha azeite. Eu imagino que aquela mulher falou: se a gente conseguisse mais um vaso. Porque o texto diz que o azeite parou. O azeite não acabou. Ele parou, é como uma bica. O Senhor fechou a bica. Aleluia. Tem azeite de Deus para os vasos aqui nesta noite. Tem azeite de Deus para a sua vida nesta noite. Aleluia. Tem um louvor que diz: desce com seu vaso velho e rachado, sobe com teu vaso novo e renovado. Aleluia. Aleluia. Porque tem azeite de Deus descendo sobre a igreja. E o azeite não para, porque é azeite de Deus. Era o que ela tinha dentro de casa. Deus usou aquilo que ela tinha dentro de casa para ser um milagre na vida daquela mulher. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquela mulher não imaginava o que estava para acontecer, aleluia, na sua vida. Mas o melhor que Deus tem para as nossas vidas está no fim.
Aleluia. Parecia que estava tudo perdido, parecia que não tinha mais jeito, mas Deus estava preparando uma surpresa para aquela família, por causa da fidelidade daquele homem de Deus, por causa da vida comprometida que a sua esposa tinha, de seguir as orientações do seu marido, e o nome do Senhor foi glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado. Oh, aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Mateus 24, versículo 13, foi um texto áureo aqui da nossa igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 10 diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E eu termino dizendo, Daniel 12, 13, tu, porém, meu filho Daniel, vai até o fim, porque no fim repousarás, e a tua sorte estará no fim dos seus dias. Quantos recebem esta palavra da parte de Deus? Fique de pé na presença do Senhor. Aleluia. A tua sorte. Você pensa que já viveu dias maravilhosos, mas tem coisa boa de Deus para chegar. Tem coisa boa de Deus para chegar para as nossas vidas. Aleluia. Há algo grande de Deus para se estabelecer, mas seja fiel.